Quais os maiores patrocínios master do futebol brasileiro? No vídeo de hoje do canal do Nicola vou elencar os 10 clubes que mais ganham com patrocínio na camisa. Bora falar também sobre o São Paulo, que nesse momento tem 8 jogadores estrangeiros, mas haverá uma limpeza grande nos próximos dias envolvendo os gringos. Já o Corinthians tenta negociar um de seus jogadores mais caros, negócio bem ruim. Bora falar também sobre o Santos, que busca um substituto para Fernando Diniz, demitido nesse domingo. Vou falar ainda sobre 2 grandes negócios à disposição do mercado. O primeiro deles, um lateral direito pretendido por Palmeiras e Santos. O segundo, um centroavante que tem pinta de craque mundial. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Ótima segunda para todos. Antes de passar as informações, só pedir para deixarem like, se inscreverem no canal apertando esse botãozinho vermelho de inscreva-se e lembrando que o programa do Nicola dessa segunda-feira começa às 7 horas da noite, a chance de você tirar todas as suas dúvidas sobre o seu clube do coração. Agora sim, bora começar o vídeo, não sem antes dividir uma dica importante. Quero falar que esse vídeo tem um oferecimento de 1xBet, a casa de apostas esportivas que é parceira de Liverpool, Chelsea, Barcelona, entre vários outros grandes clubes do mundo. E todo dia é dia de se divertir e apostar na 1xBet. Nessa segunda-feira, por exemplo, tem jogos da Série B e Série C do Campeonato Brasileiro. A Série B tem Avaí e Vasco, jogo importante na parte de cima da tabela. Será que o Vasco consegue a reação e os 3 pontos diante do time catarinense? Se você tem um bom palpite para esse jogo, pega no comentário fixo desse vídeo o link da 1xBet, aproveita e usa o cupom Nicola para ter direito a 100% de bônus no valor do primeiro depósito. Sempre lembrando que o apostador iniciante lá na 1xBet tem direito a $10 devolvidos em caso de frustração, em caso de resultados ruins nas primeiras apostas. Bora começar o vídeo falando sobre o Santos, que não tem mais Fernando Diniz como comandante. Nesse domingo o Diniz foi demitido depois de uma sequência grande e ruim de resultados. Santos é só o 13º colocado, cada vez mais perto da zona do rebaixamento. O Santos anunciou a dispensa do Diniz e pretende anunciar muito em breve um substituto. Tem uma reunião nessa segunda-feira do Comitê de Gestão do Santos. É um encontro semanal, sempre às segundas-feiras, e nessa reunião certamente vai ser debatida a possibilidade de um substituto o mais breve possível. Os nomes mais comentados, pelo menos nas redes sociais: Rogério Ceni, Dorival Júnior e também o Guardiola, como também é conhecido o Guto Ferreira. Existem outras alternativas, tem gente especulando a respeito de Fábio Carille, mas acho que a gente vai ter bons indícios de quem pode substituir o Fernando Diniz a partir dessa reunião. Prometo ficar de olho e contar para vocês qualquer novidade que pintar na Vila Belmiro. Bora falar agora sobre a repercussão mundial de Brasil e Argentina, que só jogaram por 4 minutos. O jornal Olé, por exemplo, estampou em sua capa a seguinte manchete: Brasil campeão mundial do papelão. Sim, os argentinos estão colocando a culpa nos brasileiros pelo fato de a bola só ter rolado por 4 minutos. Se você esteve meio por fora, não sabe o que está rolando, a partida entre Brasil e Argentina foi suspensa depois de 4 minutos de jogo, só 4 minutos. Pessoas da Polícia Federal e da Anvisa, que é o órgão sanitário do Brasil, entraram em campo para retirar 3 atletas que eram titulares da Argentina e que vieram da Inglaterra. Existe um protocolo sanitário no Brasil que diz que estrangeiros chegando ao Brasil, vindos da Inglaterra, precisam passar por uma quarentena. A impressão que eu tenho é de que houve um erro no aeroporto durante o desembarque dos argentinos. Permitiram que os 3 atletas em campo e um outro que era reserva tivessem entrada no Brasil. Esses caras deveriam ter sido barrados no aeroporto e deportados. Pois bem, só se constatou a entrada desses 4 argentinos depois que eles já tinham passado pelo aeroporto. Mas é importante contar que os 4 mentiram quando desembarcaram no Brasil. Eles ignoraram o fato de terem vindo da Inglaterra. Tem muita gente falando, pô, mas e como é que fica a situação do William, jogador do Corinthians que pode estrear nessa terça-feira, veio da Inglaterra. O Andreas Pereira, jogador que era do Manchester United e logo depois, 8 dias depois, já estava estreando com a camisa do Flamengo. É importante contar que essa portaria que impede a entrada ou que obriga estrangeiros a cumprirem quarentena vindos da Inglaterra, isso é só para estrangeiros. Brasileiros e naturalizados têm a permissão de não cumprir essa quarentena, por isso o Andreas Pereira e o William tinham e têm condição de jogo, tá? São situações completamente diferentes. Mas os argentinos conseguiram colocar a culpa nos brasileiros. Estou muito curioso para saber a sua opinião a respeito de toda essa história. Para mim, uma série de erros.
A Anvisa errou quando permitiu que os argentinos entrassem no país, também errou quando esperou que a bola começasse a rolar para entrar em campo, mas os principais culpados foram os argentinos, na minha humilde opinião. Os caras mentiram ao entrarem no país, por exemplo, na Inglaterra. Isso poderia resultar na cadeia de até 10 anos, mas por aqui as coisas acabaram ficando por isso. O jogo foi suspenso, ninguém tem ideia do que vai acontecer a partir de agora. E na noite desse domingo, os argentinos, com os 4 atletas que deveriam ter sido deportados, embarcaram de volta a Buenos Aires. Bora falar agora sobre 2 ótimas opções de mercado, uma bem mais acessível e outra extremamente complicada. Quero começar falando sobre essa opção mais acessível, lateral direito Fabrício Bustos, 25 anos de idade, joga no Independiente da Argentina e já foi pretendido por vários clubes brasileiros, entre eles o Palmeiras, o Santos e o Grêmio. O Bustos deu uma entrevista à ESPN na Argentina, deixando bem claro que deve sair nos próximos meses do clube. Primeiro ele foi perguntado sobre o porquê de não ter saído do Independiente depois de várias propostas. E a resposta foi, abre aspas, cifras muito altas, fecha aspas. O Independiente sempre dificultou demais, exigindo compensação financeira muito acima da realidade de outros clubes da América do Sul. O Bustos foi perguntado também sobre como é que ele vê o futuro dele, levando em consideração que o contrato entre as partes do lateral direito e do Independiente termina em dezembro. E aí ele respondeu abre aspas, em 3 meses posso negociar com qualquer clube, eles saberão o que estão fazendo, fecha aspas, se referindo aos dirigentes do Independiente, imaginando que os caras pediram muito e agora devem perder o jogador de graça. Esse atleta é muito bom jogador, se você já assistiu a uma partida do Independiente, certamente já deve ter te chamado a atenção, caberia em quase todos os clubes do futebol brasileiro, seja no Palmeiras, seja no Santos, no Grêmio ou em qualquer outro clube, vai ter muito espaço por aqui, esse lateral direito argentino. 30 jogos, 2 gols e 1 assistência na atual temporada, só defendeu o Independiente. Bora falar agora sobre outra ótima opção, essa bem mais cara. Agustín Álvares, só 20 anos de idade, centroavante do Peñarol, já tem 9 gols na atual temporada só na Sul-Americana, é o artilheiro da Sula. Se você somar todos os gols que ele já marcou pelo Peñarol, foram 17 gols e 2 assistências em 26 jogos. Atleta de 20 anos, 3 meses e 18 dias, que entrou para a história do futebol uruguaio nesse domingo, na vitória por 4-2 do seu país contra a Bolívia. Jogo das eliminatórias, jogo em que o Arrascaeta marcou 2 vezes, o Valverde marcou outro e o Agustín Álvares marcou seu primeiro gol com a camisa da Celeste. Dessa maneira, ele se tornou o 4º atleta mais jovem a marcar um gol pela seleção uruguaia, só atrás do Christian Rodrigues, do Federico Valverde e do Danilo Menezes. Esse jogador é bem mais complicado do que o Bustos porque tem contrato longo com o Peñarol, é muito bom jogador, extremamente jovem, 20 anos de idade. A impressão que eu tenho que apesar de já ter sido, por exemplo, consultado pelo São Paulo, o Agustín Álvares não deve durar muito tempo no Peñarol, mas seu destino deve ser o futebol europeu. Quero falar agora sobre o São Paulo, que tem 8 estrangeiros no seu atual elenco. Vale a lembrança de que clubes do futebol no Brasil só podem relacionar para uma mesma partida 5 jogadores não nascidos no país. São Paulo já tem uma solução para esses 8 estrangeiros. Antes vamos só contextualizar sobre quem são. No ataque, Caleri, Rigoni, Rojas e Galeano. Tem o Caleri que é argentino, o Rigoni argentino, Rojas equatoriano e o Galeano paraguaio. No meio campo, Benítez argentino e o Gabriel Neves uruguaio. Na defesa, o Orejuela, que é colombiano, e o Arboleda equatoriano. Esses são os 8 estrangeiros do São Paulo. O Tricolor promete, para os próximos meses, de olho em 2022, mudanças em relação aos estrangeiros. Até porque não vale a pena você ter tanto gringo, sabendo que só vai poder utilizar 5. Você tem um excesso de 3 atletas por partida, está gastando dinheiro à toa. Como é que o São Paulo se planeja em relação a mudanças para esse segmento? O Rojas tem contrato com o São Paulo somente até dezembro. E tudo indica que não terá seu contrato renovado. Jogador de 32 anos de idade, que já viveu bons e maus momentos, mas perdeu um pouquinho de espaço. Então, no fim da temporada, o contrato dele se encerra e o São Paulo não deve renovar. O caso do Galeano é ainda mais definido. Atacante que surgiu na base, foi contratado pelo Rubio Nu, até em algum momento deu a impressão de que se tornaria um grande jogador, acabou perdendo espaço. E o contrato de empréstimo dele se encerra em dezembro e a opção de compra é de $1 milhão. O São Paulo nem tem dinheiro e nem tem a intenção de comprar, então o Galeano será devolvido ao Rubio Nu. Esse $1 milhão equivaleria a 60% dos direitos econômicos.
A definição do Benítez sobre o futuro do meia argentino vai ficar somente para dezembro. Tem gente já cravando que o Benítez não fica, não dá para cravar isso, porque se o Benítez terminar a temporada em alta, deverá ser contratado. Mas nesse momento a posição do São Paulo é de devolver o jogador para o Independiente, devolver somente em dezembro, quando termina o contrato de empréstimo, a menos que o Benítez dê sinais de que pode ser mais competitivo do ponto de vista físico e se colocar à disposição para mais partidas do São Paulo. A compra do Benítez mais cara, 3 milhões e 200 mil dólares por 65% dos direitos econômicos. Ele havia chegado por empréstimo de 300 mil dólares. Caleri e Gabriel Neves, que acabaram de chegar, ficarão no São Paulo até dezembro de 2022. O Rigoni é um jogador que também foi contratado para essa temporada, vive excelente fase, está garantido. A situação do Orejuela é um pouco mais complexa, ele não tem conseguido atuar com tanta frequência, mas se o Daniel Alves for embora, como a diretoria do São Paulo espera, como a diretoria do São Paulo torce, é possível que o Orejuela tenha mais chances. E ainda tem uma novidade em relação ao Arboleda, zagueiro equatoriano que está há bastante tempo no São Paulo. Ele já deu início ao processo de retirada de um passaporte brasileiro, para que ele possa ter dupla nacionalidade, equatoriana e brasileira. Dessa maneira não ocuparia vaga de estrangeiro no São Paulo, está há bastante tempo no futebol brasileiro. Diante desse cenário, com o Arboleda tirando o passaporte brasileiro, com o Galhardo sendo devolvido, com o Rojas não tendo contrato renovado e com o Benítez possivelmente voltando para o Independiente, São Paulo pode cair de 8 para 4 estrangeiros em janeiro de 2022, o que permitiria, por exemplo, ao Crespo poder indicar mais um estrangeiro para ser contratado para a próxima temporada. Bora falar agora sobre o Corinthians, que busca interessados em Arauz, meia chileno contratado na Universidade do Chile em 2018 por 4 milhões e meio de dólares. Um dos piores negócios recentes feitos pelo Corinthians. O Arauz não consegue jogar, seja com qual técnico for. O Silvinho, o atual comandante do Corinthians, nem tem relacionado o Arauz para várias das últimas partidas. O grande problema é que a janela no exterior, especialmente no mercado europeu, já se fechou e o Arauz teve somente uma sondagem de um clube português que se assustou com o salário do meia chileno. Ele ganha 300 mil reais por mês, esse clube não faz parte de um dos maiores de Portugal e não tinha condição financeira para pagar os 300 mil. Ao longo do fim de semana, sites chilenos informaram que o Colo-Colo tem a intenção de contratar por empréstimo o Arauz. Se essa proposta de empréstimo chegar, é possível que o Corinthians o negocie pelo menos até o fim dessa temporada para tentar aliviar ainda mais seus caixas, ou seus cofres no caso, né? 300 mil reais multiplicado por 4 e a gente está falando de uma economia de 1 milhão e 200 mil reais por mês, especialmente nesse momento de crise, com vários reforços chegando e com salários altos, o Corinthians vai precisar baixar seus custos. Desde que foi contratado, o Arauz jogou 60 partidas, marcou um único gol e deu 5 assistências. Seu vínculo com o Corinthians só termina em julho de 2023. Para fechar o vídeo falando sobre os maiores patrocinadores do futebol brasileiro, vamos falar de patrocínio master. O que se entende por patrocínio master? Aquele patrocínio que é usado no peito, aquela principal propriedade na camisa de um time de futebol. A gente tem a lista com as 10 primeiras colocações. Vou começar de baixo para cima. O 10º lugar é ocupado pelo Vasco, que tem no contrato com o Banco BMG 6 milhões de reais por temporada. Todos os valores que eu vou passar aqui são por temporada, tá? Nona colocação do Fluminense, que fechou recentemente um contrato de patrocínio com a Betano, que é uma empresa de casas de apostas esportivas, são 8 milhões de reais por temporada. Já o 7º lugar é dividido entre o Santos e o Atlético Mineiro, ambos recebendo 10 milhões de reais por ano. Peixe tem um patrocínio da Samap e o Atlético Mineiro tem um patrocínio da Betano. 5º lugar também dividido por 2 clubes, Internacional e Grêmio, como é um padrão. Quase toda empresa que patrocina o Grêmio patrocina o Inter e vice-versa, sempre com valores iguais. O Banrisul, que é um banco regional, um banco do Rio Grande do Sul, paga 13 milhões de reais para a dupla Grenal, para cada um dos clubes, 13 para um, 13 para outro. 4º lugar na lista dos maiores patrocínios master do país é ocupada pelo Corinthians, que embolsa da Neoquímica Arena, ou melhor, da Neoquímica, 17 milhões de reais por ano. A Neoquímica também empresta seu nome ao estádio corintiano num outro contrato, um contrato de 300 milhões de reais por 20 anos. Então é o patrocínio master de 17 milhões de reais por ano e o patrocínio ou a compra dos name rights do estádio, 300 milhões de reais por 20 anos. 3º lugar no nosso ranking. Esse ranking é ocupado, ou esse lugar é ocupado pelo São Paulo,
que tem direito a 25 milhões de reais no contrato com a Sportsbet.io, contrato recentemente anunciado, muito bom valor, levando em consideração que o São Paulo tinha, no seu último vínculo com o Banco Inter, uma receita de 500 mil reais por mês com o Banco Inter. Se você multiplicar por 12, e a gente está falando de um contrato de 6 milhões de reais. Você salta de 6 milhões, que fariam do São Paulo o 10º colocado, para 25 milhões de reais por temporada, que o colocam na terceira colocação. Segundo lugar é do Flamengo, com o BRB, contrato de 32 milhões de reais por ano. Importante lembrar que o Flamengo também é sócio do BRB nas contas de torcedores rubro-negros no banco. E é possível que essa receita de 32 milhões de reais seja acrescida. Até porque 50% do faturamento da movimentação de dinheiro de torcedores do Flamengo vai para os cofres do Flamengo. Nesse momento o Flamengo já tem 2 milhões de correntistas rubro-negros no BRB. Esses números sobre a movimentação extra, o quanto a mais dos 32 milhões de reais não foram divulgados pelo Flamengo. Primeiro lugar na lista de patrocínio master no Brasil é ocupada pelo Palmeiras, mas aí vale uma ressalva. Tem muita gente que faz confusão e coloca como valor do patrocínio master do Palmeiras 81 milhões de reais. Não é certo fazer essa comparação. A Crefisa paga ao Palmeiras 81 milhões de reais para ter todas as propriedades do uniforme. Peito, costa, manga, omoplata, calção, número, enfim, toda a camisa rende ao Palmeiras 81 milhões de reais. O grande problema é que a Crefisa e a FAM, que são empresas da mesma dona, da Leila Pereira, e responsáveis por ocupar todas as propriedades do uniforme alviverde, a Crefisa e a FAM não fazem uma distinção de quanto pagam pelo patrocinador master, ou melhor, quanto pagam pelo patrocínio master, quanto pagam pela manga, então a gente não consegue dimensionar qual é o valor. Mas levando em consideração que esse valor de 81 milhões de reais serve para todo o uniforme, dá para imaginar que o patrocínio master seja superior aos 32 milhões de reais investidos pelo Banco BRB no Flamengo. Só para arrematar, é legal contar que nesse contrato de patrocínio entre Crefisa e Palmeiras, ainda existe a possibilidade de o Verdão chegar até 120 milhões de reais por temporada, isso tudo atrelado a bônus por títulos. Cada uma das conquistas possíveis pelo Palmeiras rende uma grana extra. A conquista que mais vale dinheiro é da Libertadores da América, num prêmio de 12 milhões de reais. Bom, pessoal, eram todas essas as muitas informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Espero que tenham curtido o vídeo e deixem like por aqui. Quem ainda não se inscreveu, vai apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. A gente se vê com um vídeo no final da tarde e a partir das 7 da noite com o programa do Nicola. Combinado? Abraço, boa segunda-feira para todo mundo. Tchau, tchau.